Estamos prontos para comentar sobre os animes da temporada. Vamos deixar o chat decidir se a gente vai começar com Higurashi ou Jujutsu Kaisen. Pois bem, então, falemos sobre Higurashi, meus amigos. Então, o que a gente tem a dizer sobre Higurashi no Naku Koroni? A primeira coisa, que é uma informação relevante sobre esse anime, é que ele é a versão de 2020, ou como diz o incrível título em inglês, New. Ele é a versão nova de um anime que já foi lançado em 2006. Olha só, um anime dos velhos tempos, meus amigos. 2006, o tempo em que as coisas eram boas. Parece. Enfim, eu tenho um certo amor pelos anos 2000. O Fullmetal novo saiu em 2007, 2009, né, aliás. Gurren Lagann de 2007, enfim, tem uns anime muito massa dessa época. Mas bem, o anime antigo de Higurashi, como vocês podem ver aqui, é um que eu não vi. Portanto, eu não posso falar sobre. Mas tudo o que eu escuto sobre ele é que ele é muito ruim. Não sei em termos de história, eu ouço falarem mal da história também, mas o que parece ser uma espécie de consenso absoluto universal é de que a produção desse anime é muito mal feita. Especificamente produção visual, não sei música. Eu já ouvi falarem bem da música, mas dizem que o anime em si é muito feio. Então, enfim, não é muito difícil a gente procurar pra ver os frames quality, como o pessoal chama, que são essas coisas maravilhosas aqui. E aí, tipo... né? A gente já analisa o negócio desse jeito, né? Eu não sei, eu não assisti o Higurashi antigo, mas eu assisti o Higurashi novo, meus amigos. E eu tenho algumas coisas a dizer sobre ele. Quando eu digo eu tenho algumas coisas a dizer sobre o Higurashi novo, eu me refiro a algumas no sentido literal da palavra. Eu não tenho muitas coisas a dizer sobre o Higurashi novo, porque não há muito o que se dizer sobre esse primeiro episódio. Então, primeiro de tudo, o visual tá bonito. Tá. Ou pelo menos, não tá ruim, né? Enfim, o que a gente tem a dizer aqui não é que o anime necessariamente tá, como eu posso dizer, de um ponto de vista bem direto ao ponto feio, por ser mal feito, por estar off-model. E essa palavra off-model, cara, faltou tanto pra eu falar do vídeo de animação. Eu não consegui lembrar de jeito nenhum do termo. Mas enfim, é off-model, quando as coisas ficam tudo troncha, né? Então o novo anime, pelo menos do primeiro episódio e dos trailers e afins, não tá off-model, saca? Os animadores fizeram a sua obrigação, que é animar o negócio sem ficar muito torto. Só que isso não necessariamente significa dizer que eu gosto do design do anime, simplesmente porque existem outros elementos no design a citar. O design, olha, vejam só. Por exemplo, character design, né? O design dos personagens, ou especificamente das personagens, mas vamos falar do protagonista também. Que diabo de cara é essa, saca? Então, o anime tem um certo estilo, que é essa coisa, dá pra você ver da capa também, de que todo personagem tem uma cor de cabelo diferente, e eles têm esse negócio bem anime mesmo, e especificamente anime dos anos 2000, me lembra demais essa época, que é essa coisa de, cada personagem é distinguido pela cor do seu cabelo, e todo mundo tem esse cabelo espetadão, e o protagonista é muito cara de protagonista de anime, né? Né? E aí você vê as garotinhas, e as garotas são todas... cada uma é um estereótipo específico, né? E aí isso entra não só no design específico, no desenho, né, das personagens, mas entra na caracterização delas, na escrita delas como personagem. Toda a coisa delas é que cada uma é um estereótipo específico do que é típico de você ver em animes, e mais especificamente visual novels, porque, bem, Higurashi originalmente é uma visual novel, que eu não joguei. Já ouvi falar todo tipo de coisa, que é bom, que é ruim, não sei. O que todo mundo fala muito bem é o Mineko, que aparentemente é do mesmo autor, que dizem que é fantástico. Algum dia, talvez eu jogue isso. Quem sabe em live, não sei. Mas, eu só posso comentar do anime, porque é a única coisa a qual eu tenho acesso. E desse primeiro episódio especificamente, que é o que a gente tem acesso também, as garotas são estereótipos bem normaisões, assim, bem genéricos, vai. Eu queria fugir da palavra, mas a verdade é essa. De garotas de anime, especificamente dos anos 2000. Enfim, vamos falar um pouquinho, deixa eu fechar o Higurashi velho aqui, e vamos voltar a falar do anime. E o motivo pelo qual eu digo, pelo qual não tenho muita coisa pra falar do anime, é porque muito pouca coisa acontece nesse primeiro episódio. Então, os grandes fenômenos do episódio são, você tem, a galerinha tá por ali, estão acontecendo coisas essas que são, toda essa turminha aqui, vamos mostrar aqui a fotinha pra vocês verem os personagens. Toda essa turminha aqui está vivendo sua vida no colégio, eles são, né, uma turminha no colegial e tá ali, são amigos e tal, e é claro que é um cara e 4 gurias, óbvio, por que não, né? E aí você fica vendo essas interações entre eles, até que coisas estranhas acontecem, né? E aí as garotas têm respostas estranhas pra certas perguntas que ele faz, e você fica, será que aconteceu alguma coisa aqui? Sabe? Então, a garota está procurando por um brinquedo no lixão. O que danado que ela tá fazendo no lixão?
E daí aconteceu um incidente no passado. Houve um grande conflito aqui que quase foi uma guerra e morreu gente. Aqui tem alguma coisa. E o anime corta pra várias cenas de violência. E violência bem explícita. E sangue jorrando pra todo lado e não sei o que. E spoiler, a última cena do episódio. E assim, isso não é spoiler pra quem tem o mínimo de conhecimento de Higurashi, porque é literalmente o primeiro episódio. Essa guriazinha, como você pode ver na arte promocional, então não é spoiler, aparece com um facão, né? E aí você pensa, talvez tenha alguma coisa ali. E é basicamente isso. E isso é Higurashi. Então eu não sei o que vai acontecer, eu não assisti o anime antigo, eu não joguei a visual novel, então eu não sei de nada, mas eu imagino que seja o típico anime em que vai acontecer coisas e as gurias vão sair matando todo mundo, ou se matando, ou enfim. Deve ter muita violência, muita guria fofinha morrendo, e é basicamente essa a ideia. Então, não tem muito o que dizer sobre esse primeiro episódio, mas a minha primeira impressão não é positiva. Os diálogos, tem muito diálogo expositivo deles explicando coisas que aconteceram no universo deles que eles mesmos deviam saber. Tem muito diálogozinho típico de dinâmica de estereótipo, né? Dinâmica estereotípica. Que é justamente essa dinâmica entre, não personagens construídos especificamente para essa obra, mas entre, pelo que a gente consegue ver desse primeiro episódio, pelo menos, personagens que são muito dentro do padrãozinho pra esse tipo de anime, especialmente baseado em visual novel. Então, eu não tenho muito a acrescentar, não vi grande coisa em termos de personagem, não vi grande coisa em termos de suspense ou terror, eu só tô esperando pra ver o que vai acontecer e se isso vai prestar ou não. Talvez ele esteja checando um cadáver desmembrado, diálogo orgânico. Os diálogos de Higurashi são estranhíssimos. Então, você vê as personagens, especialmente porque elas propositalmente são feitas pra ser guriazinhas fofinhas e maturas que têm pouco conhecimento, e aí do nada elas falam sobre corpos desmembrados e sangue e violência. É estranho, sabe? Mas é difícil você ter mais o que dizer sem ver o resto do anime. Então, enfim. É mais ou menos isso. Vamos lá, voltar pra música de Cave Story aqui. Enfim, vamos deixar de zoeira e vamos falar sobre Burn the Witch, que não está no Currently Watching, porque Burn the Witch é um filme, meus amigos. Burn the Witch, pra quem não conhece, é um anime adaptado de um mangá do mesmo autor de Bleach, Tite Kubo. É Tite Kubo ou Taito Kubo? Eu sempre esqueço. Enfim, o mangá, ele tem uma estrutura meio estranha, porque ele é construído em várias temporadas. Então, o Taito Kubo terminou Bleach, né, e agora ele decidiu fazer essa nova história, e ele fez a primeira temporada dessa história, certo? Então ele fez o mangazinho lá dele e terminou uma primeira temporada, por assim dizer, que aparentemente foi adaptada em filme. Eu não li o mangá, mas eu vi o filme. E aí eu tenho algumas coisinhas a dizer sobre ele. Então o que a gente pode falar sobre o filme de Burn the Witch? Primeira coisa a se comentar sobre ele é a parte visual do negócio. E eu devo dizer, é bonito. Pode xingar o Taito Kubo quanto você quiser, falar, o Kubo não gosta de desenhar plano de fundo, ou coisa do tipo, né, o que sempre falam do mangá. Mas que o cara desenha bem pra caramba. Meu amigo, ele desenha bem pra caramba. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o trailer deve mostrar alguns trechos. Olha o traço do cara, né? Então o cara sabe desenhar, saca? Só que é aquela coisa. Eu preferiria que ele fosse desenhista em uma história, ou designer de personagem. Não, designer de personagem não. Eu preferia que ele fosse desenhista numa história escrita por outra pessoa. E esse pra mim é um problema que, óbvio, já é presente em Bleach, no pouco que eu vi de Bleach, eu vi tipo uns 200 capítulos. Ou 300, nem lembro mais. Algum dia eu volto a assistir, eu tava no Recomundo. Mas uma coisa que é presente em Bleach, que ficou presente em Burn the Witch também, é os problemas de escrita. Os problemas que ele tem em escrever personagem, e os problemas que ele tem em escrever roteiro e construção de mundo. Então a coisa toda do Burn the Witch é que ele se passa na Londres Reversa. Olha que coisa louca. Então, se passa no mesmo universo de Bleach, a propósito. E a grande ideia aqui é que a cidade de Londres possui meio que uma outra versão dela, uma versão secreta, escondida da população normal, que é a tal da Londres Reversa. E nessa Londres Reversa existem essas criaturas, os dragões, e eles são responsáveis por, eu não vou lembrar a porcentagem, 75%? 72% das mortes em Londres, né? Historicamente. Então, tem um monte de gente morrendo pros dragões, só que os dragões são invisíveis para as pessoas normais. Então você precisa destas pessoinhas aqui, das bruxas, que são finalmente capazes de enxergar os dragões e que são capazes, assim, de lutar contra eles. Então, elas têm certos artefatos que têm poderes mágicos e elas usam esses artefatos para lutar com os dragões. E é basicamente essa a grande história. É a minha descrição em relação a isso. Isso aqui foi formatado como filme, embora na prática são 3 episódios, para todos os efeitos. 3 episódios de 20 e poucos minutos cada.
E em termos de história, não tem grande coisa aqui. O que é estranho, porque se você tem um formato de um filme, e de novo, isso aqui tem um pouco mais de 1 hora de duração, se você somar os episódios, tem espaço pra fazer muita coisa. Então, por exemplo, a gente sabe de grandes filmes, grandes clássicos aí da animação japonesa. Perfect Blue, 1 hora e meia. Ghost in the Shell, 1 hora e meia. Filmes muito bons que fazem muito em muito pouco tempo. Burn the Witch tem quase exatamente a mesma quantia de tempo e não faz quase nada. Então, em termos de caracterização de personagem, mesma coisa que a gente estava reclamando agora em Higurashi, as personagens são estereótipos gigantes. Então, é literalmente a tsundere e a kudere. Pra quem não conhece os estereótipos, a tsundere é aquela garota que tem essa atitude mais violenta, que ela é mais assertiva, mas que no fundo, ela é uma pessoa boazinha, saca? Ela só reage violentamente porque ela quer fingir que é durona, enquanto a kudere é aquela garota que fica quietinha na dela e que fica séria, e que aparenta não ter grandes emoções, né? São estereótipos que ficaram popularizados em grande parte por causa de Evangelion, né? Especificamente a Asuna, a tsundere, e Arei, a kudere. Mas é uma característica de personalidade que só serve pra caracterizar genericamente um personagem. Se você baseia a tua descrição do negócio simplesmente nesse estereótipo genérico, o teu personagem vai ser um estereótipo genérico. E é o caso em Burn the Witch. Não tem grande coisa pra destacar as personagens fora, sei lá, que elas são bonitas, eu acho, e que elas são especificamente esses estereótipos, sabe? Não há grande coisa que se diferencia. O pouco que o negócio tenta colocar ali é uma ideia de que a loirinha, que eu esqueci o nome, cadê o nome dela aqui? A Nini gosta de glória, gosta de fama, enquanto a Noel quer receber o dinheiro lá do negócio. Ou é o contrário? Eu nem lembro mais, pra você ter noção do negócio como é. É uma coisa super superficial. A ideia é que elas estão dentro dessa organização que trabalha em lutar contra os dragões, em conter os dragões, mas as motivações dela não são genuínas, não são altruístas. Só que não existe uma exploração maior disso. É só dito e fica por isso mesmo. No fim, elas salvam o dia de qualquer jeito e segue a vida, né? Aí você tem esse cara, né? Que ele é um amaldiçoado, né? Um cara que tem uma maldição de dragões e dragões estão sempre caçando ele. E de novo, não tem grande coisa pra ele. A gente tem uma introdução para o tipo de personagem que ele é. Ele é um cara bobão, bonzinho, super inocente, não entende muito o que tá acontecendo no mundo ao seu redor. E é isso, sabe? Aí você tem esse cara, que é o estilosão do negócio, que é um cara que tem motivações ocultas porque ele faz parte de um outro grupo. Mas, de novo, não vai tão a fundo em nenhum desses personagens, sabe? E, de novo, é um anime de 1 hora e tanto. É basicamente um filme para o qual não há grande profundidade. Então, saca? Não é ofensivo. Você não vai assistir Burn the Witch e pensar, olha que coisa horrorosa. Mas, saca? É basicamente essa a minha reação pro negócio. Davi SG. Eu também achei bem vazio, não só isso, mas acho que não soube saber no que focar. Não sei se tem isso em Bleach, mas não gostei do Burn the Witch. Eu só não acho que tem mais problemas porque dividir em temporadas e podem abordar mais na próxima, talvez. É basicamente isso. Assim, isso é o começo da história, certo? Mas eu não tô vendo grandes potenciais de desenvolvimento aqui. Espero que tenha, eu espero que fique bom. Mas enquanto não ficar, né, a gente tem que ser sincero em dizer quais são as nossas opiniões legítimas sobre o que temos até então. E o que temos até então, saca? É bonitinho, eu gostei da música, a música de finalização é muito legal, mas, né? Pois bem, dito isso então, e a propósito, eu falei aqui sobre o anime ter 1 hora e pouco e sobre como isso é mais que suficiente pra você produzir uma grande obra. Vamos falar ainda hoje sobre um outro filme de anime que eu assisti esses dias, que também tem 1 hora e pouco de duração e é fantástico. A gente vai chegar nele, Meus amigos, meus colegas, meus senhores, vamos chegar aqui no nosso próximo anime, um que alguns de vocês talvez tenham algum interesse, um tal de Jujutsu Kaisen. Tá na lista de, sei lá, 150 mil pessoas no Anime List. É um dos animes mais hypados do negócio, em termos de animes originais. É baseado em um mangá da Jump, então é famosão pra caramba, mesmo antes da existência do anime. E, enfim, o que nós temos a dizer sobre Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen está com a média 8 no nosso queridíssimo My Anime List. E é um anime curioso. Curioso porque eu não sabia muito o que esperar dele. Porque, bem, quando eu vi a capa, eu não sabia bem o que era isso, especialmente porque a capa que eu tinha visto não era essa. Mas aí quando eu li a sinopse, e especialmente porque eu li a sinopse no site do Intox Anime, e talvez ela não passou exatamente a impressão correta do anime, eu achava que era um negócio meio de suspense, sabe? Que era essa obra estranha sobre um cara que conhece, se aventura num mundo sobrenatural e tal. Eu não achava que era um shonenzão muito louco. Eu devo dizer que gostei pra caramba de Jujutsu Kaisen.
Assim, pra caramba, não tô dizendo que o negócio é uma absoluta obra-prima 10 de 10, 100%. Só tem uma coisinha relativamente pequena que eu teria reclamado o episódio inteiro, saca? Eu achei que o episódio foi legitimamente bem feito. E é o anime para o qual eu estou mais esperançoso da temporada inteira. Gente, Jujutsu Kaisen é muito interessante. Vamos lá. Então, o que a gente tem de interessante nesse primeiro episódio? Claro, é um primeiro episódio, são 20 minutos. Mas o que o primeiro episódio faz em termos de introduzir o seu mundo, introduzir especificamente o seu personagem principal, é mais que suficiente, saca? Ele já nos dá todo o núcleo narrativo, toda a base do arco do personagem, toda a base da motivação dele pra ele fazer o que ele faz, devo eu dizer, um núcleo emocional pra que você se importe com ele, especificamente. É uma coisa que ele faz muito bem feito. Então, ao contrário de outros animes que talvez queiram focar em seu mundo e introduzir os monstros que existem ao seu redor e tudo mais, e muitos personagens, poxa, do negócio inteiro a gente só viu esse cara e esse daqui, o protagonista e esse cara aqui, desse pessoal da capa, sabe? Eu não sei quem são esses outros. Esse cara aparece, tipo, num trechinho do primeiro episódio, aqueles trechinhos de hype, né, que você vê sem contexto e não entende o que tá acontecendo. Mas eu não sei nem quem é essa, sabe? O primeiro episódio foi bem focado. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Ele nos introduz o nosso protagonista. Eu não aprendi o nome dele ainda. Cadê? Peraí. Yuji. Itadori Yuji. Ele nos introduz o protagonista, Yuji. Nos mostra um pouco sobre a forma dele de enxergar o mundo. Então, ele tem essa coisa de que ele estava dentro do clube de atletismo e ele é uma pessoa excepcional em termos de capacidades físicas. O que é algo que provavelmente será explicado mais pra frente, porque ele é desumano. Ele literalmente quebra recordes mundiais no primeiro episódio. Né? Existe um certo mistério, assim, de por que será que ele é assim? Tal. Tem essa coisa meio shonen padrão de tipo, será que ele tem um poder oculto escondido nele? Né? Mas o anime faz uma introdução bem natural dessa ideia. E daí você tem uma construção de o que o motiva a fazer as coisas. Porque nesse primeiro momento ele é um cara super relaxado, super tranquilão, que não tem muitas preocupações na vida, que participa de clubes de atletismo e tal, mas o interesse dele de fato tá no clube de ocultismo. Não por ele achar que seja uma coisa séria, interessante, mas porque ele acha divertido. Ele gosta da atmosfera, ele gosta de estar com a galera ali. Existe um certo conflitozinho inicial ali, uma coisa meio besta, mas que está ali. Que é essa coisa de que, eles vão fechar o clube porque o clube não tem quase ninguém participando, só tem 2 pessoas oficialmente, mais ele. E como vocês devem saber de outros animes, né? Esse tipo de clube extracurricular precisa de pelo menos 3 pessoas pra existir. Então existe todo esse conceito, existe toda essa construção. Mas aí você tem um grande ponto, que é toda a subtrama com o avô dele, que é o que serve pra nos dar a grande motivação pra ele agir da forma como ele age. E aqui é o momento em que eu vou entrar em spoilers do primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, que se vocês não quiserem ouvir o spoiler, será, tapa os ouvidos, e peço pra galera do chat avisar assim que o spoiler acabar. Vamos lá, ó, eu vou dar o tempo pra vocês. 3, 2, 1, acabou, spoiler. A cena da morte do avô dele é extremamente bem feita. Aliás, muito mais bem feita do que eu esperaria que ela fosse. Porque é muito normal você introduzir um personagem, especialmente um personagem que é uma figura inspiradora para um personagem principal, matá-la cedo e fazer dessa cena uma cena super melodramática pra dizer, ai meu Deus, olha como esse personagem morreu e olha que triste, comece a chorar. E o anime não faz isso. O anime não trabalha com melodrama barato. A cena é extremamente bem feita, muito bem cadenciada, ele não apela de músicas específicas ou fica exagerando no momento. Ele simplesmente mostra o que acontece, mostra o impacto que isso tem no personagem principal e segue a cena. Por quê? Porque realmente é muito difícil que nós sintamos o que acontece com um personagem que a gente conhece por poucos minutos, né? Mas é muito mais fácil pra gente entender o que isso significa para o personagem principal. Então não necessariamente eu compartilho do sentimento dele, mas eu entendo o lado dele. Então, entender o lado dele é interessante, pra que a gente entenda as ações dele no final do episódio. E aí, enfim, pararam os spoilers, avisem aí no chat. E isso nos leva para a parte final do episódio, em que o nosso coleguinha, o nosso protagonista, se vê em um momento em que ele tem que lutar com um bichão muito louco. E aí acontecem coisas que vão ser a introdução do grande conflito no decorrer da série, que é esse conflito monstros versus humanos. E é basicamente essa a ideia. Jujutsu Kaisen, meus amigos. Jujutsu Kaisen. Estou legitimamente empolgado. Estou legitimamente interessado pra saber o que esse anime vai fazer. E dito isso, eu tô falando em história e personagem e tal, porque isso pra mim é o mais importante, mas o anime é muito bonito também.
Eu gostaria de achar aqui, vamos ver se tem alguns outros vídeos do anime, pra ver se eu mostro pra vocês um pouco de alguns trechos aqui. Porque o anime é muito visualmente bem feito. Não só assim, em termos de iluminação, escolha de cores, mas a composição das cenas também é muito bem feita. Vamos ver se ele vai mostrar aqui algum quadro específico. Aqui. Ó, o tipo de coisa do tipo, a posição da câmera, saca? Então o personagem não tá colocado no meio da tela, ele tá colocado aqui numa posição de um terço. Vocês conhecem a regra dos terços? Isso é uma regra antiga da cinematografia. É uma regra, assim, não no sentido que você é forçado a segui-la, mas de que é uma boa ideia, né? Então, melhor do que colocar coisas centralizadas, né? Há momentos em que você pode colocar algo centralizado, mas o ideal, uma coisa recomendável, é você colocar as coisas em terços. Então, se você divide a tela do anime em terços, então aqui é o primeiro terço, aqui é o segundo terço, você vê que o personagem está localizado exatamente na divisão entre o primeiro e o segundo terço. Sabe? E esse tipo de atenção a detalhe é interessante, sabe? Esse tipo de simetria, ou no caso assimetria nesse caso, mostra que os caras que fizeram o anime sabem o que estão fazendo. E tem mais alguns trechos aqui de cenas bem feitas nesse sentido, bem enquadradas, bem trabalhadas. Eu não sei se o PV se chega a mostrar mais delas, mas enfim. Sei lá, confia em mim. Assista um episódio e vocês vão ver do que eu tô falando. É um negócio muito bonito, é um negócio muito bem feito, e eu estou ansioso para ver o que farão no decorrer desses episódios. É um anime para o qual eu estou esperançoso de que será bom. No mínimo. Não sei. Vamos ver, né? Bem, é isso, meus amigos. Terminamos aqui, então, de falar sobre os 3 animes de temporada que eu vi essa semana. E eu não sei exatamente ainda quais outros animes, fora Higurashi, fora Jujutsu Kaisen, e um outro que não saiu ainda, que é esse aqui. O Dia em que eu me tornei um deus, que é um anime do mesmo autor de Angel Beats, do mesmo autor de Charlotte, que eu com certeza vou ver. Mas fora esses 3, eu não sei que outros que eu vou estar acompanhando, né? Burn the Witch é um filme também, já terminou. Acho que vai demorar mais um pouquinho até sair mais coisa. Mas eu tô meio assim, indeciso sobre que outras coisas eu posso acompanhar, se é que eu preciso acompanhar mais do que eu já tô acompanhando. Eu pensei em acompanhar Tonikawa, que é o anime da waifuzinha, né? Que todo mundo fala. Que é o cara e a guria, e tipo, ele quer sair com ela, e ela fala, ó, eu só saio com você se a gente se casar. Então, e aí é uma comédiazinha romântica nessa ideia. E a gente fica, será que isso é interessante? Talvez seja, né? Não sei. Enfim, eu acho que eu vou assistir, sei lá, pelo menos o primeiro episódio pra ver se há algo que me agrada aqui, ou se há algo que me desagrada muito. Vamos pensar na ideia, né? Dito isso, vamos falar agora sobre o anime, que é a coisa sobre a qual eu mais quero falar dessa live inteira. Eu queria falar bem de Jujutsu Kaisen aqui, porque eu gostei do primeiro episódio, mas tem um outro anime sobre o qual eu gostaria muito de falar, porque eu quero que todo mundo assista essa bagaça. Meus amigos, esse talvez seja o melhor anime do ano. Já estavam falando dele no chat aí mais cedo. Estou falando de Ongaku. Ongaku, também conhecido como Our Sound, é um filme de animação lançado em janeiro de 2020. E ele me foi recomendado, é um anime pouquíssimo conhecido, veja, 133 pessoas assistiram no My Anime List. E eu recomendo muito, porque ele é muito bom. Meus amigos, minhas amigas, uau! Então, separei aqui alguns prints pra vocês verem um pouco sobre o quão visualmente muito bem feito esse negócio é. Esse é um anime sobre música, como vocês devem ver pelo tipo de referência visual que ele faz. Né? Então aqui, mais alguns exemplos de quadros. A grande história do anime é a seguinte, certo? Estes caras aqui, são meio que os valentões do colégio. E eles decidem, do nada, que vão fazer uma banda. Porque esse carequinha aqui, que parece o One Punch Man, ele decide que isso é muito chato. Ele é aquele cara super paradão, meio tipo, não tem muitas emoções e tal. Aquele cara que não faz nada com a vida, não é tão empolgado com as coisas. E ele decide, quer saber, meu amigo, eu vou fazer uma banda, saca? E aí ele vai e faz uma banda, saca? Então ele junta os outros caras de gangue dele e fala, vamos fazer uma banda? Bora! Opa! Gabriel Wiz, muito obrigado pelo sub, cara. E fez sub no momento ideal, porque eu amo demais esse filme, então eu acho que foi perfeitamente adequado esse momento. Valeu aí, cara. Olha, recomendo o negócio aqui, meu amigo. Então, enfim, vocês querem ver o anime? Então vocês vão ter excelentes... A música dele é muito bem feita, muito bem animado, ele usa uma técnica de rotoscopia muito interessante, porque como os designs dos personagens são bem simplificados, como dá pra ver pelos prints, né? Então... acaba que a rotoscopia não fica necessariamente tão, como eu posso dizer,
não fica tão desconexa do que seria uma animação mais normal, porque nada nesse anime é normal, sabe? Então, na maior parte das cenas, os personagens são desenhados com esse traço super simplificado, o que permite que a rotoscopia dê fluidez nos movimentos deles sem atrapalhar a animação. E nas partes em que eles não usam esse traço simplificado, que eles fazem um negócio mais... Então, nesses momentos em que o anime dá uma viajada e faz um traço mais parecido com pintura, e parece com pintura porque os caras literalmente fizeram isso à mão, com lápis de cor. Eu não tô zoando. Né? Então, eles conseguem um estilo mais ou menos parecido com isso. Cadê? Vamos ajeitar um negócio aqui. Streaming profissional, meus amigos. Né? Então, você tem, enfim, uma série de momentos interessantes. O filme tem momentos de personagem muito bacanas, o que é interessante para um filme com pouco diálogo, sabe? Ele trabalha muito bem seus poucos personagens, mesmo sem necessariamente ir super fundo na parte dos diálogos. Enfim, é uma experiência muito bacana. É um filme indie sobre músicos indie. Entendeu? Esse é um filme que demorou 7 anos e meio pra ser feito. Ele foi inteiramente feito por amadores, completos amadores. O diretor nunca fez nada na vida dele, fora uns curtas no YouTube, que ele disponibilizou no canal dele, que são bacanas também, eu recomendo darem uma olhadinha. Embora os curtas não tenham legenda, infelizmente. Mas basicamente é isso, a ideia. Ele adaptou de um mangá também que não era tão conhecido. Os animadores, a maior parte deles são animadores amadores, que não tem tanta experiência assim, mas eles fizeram um trabalho muito bacana. Então assim, é o tipo de projeto de paixão, sabe? Aquele passion project, aquele projeto que foi feito porque o cara realmente gosta do negócio. Que eu sinceramente admiro muito. E que o resultado ficou muito bem feito, então você tem 2 motivos diferentes pra gostar do negócio. Sim, meus amigos, sim, meus colegas, este é Ongaku, recomendo demais. É possivelmente a melhor coisa que eu vi. Não, com certeza é a melhor coisa que eu vi nesse ano, de animes lançados esse ano. Se é o melhor anime do ano, eu não sei. Porque, bem, eu não vi tanto anime assim esse ano. Eu não acompanhei todos de temporada, eu ouço falar de alguns outros que foram muito elogiados. Tem um anime do Yuasa, né? Como é o nome dele? É um anime sobre animes, né? Me fugiu o nome agora, mas todo mundo tava falando dele na época. Que eu não vi, não posso comentar. Mas enfim, isso aqui é muito bacana. Recomendo a todos que o assistam. Eizouken, isso. Então, não sei se Eizouken é melhor do que isso, saca? Sendo do Yuasa, eu penso, talvez. Mas, enfim, dos que eu vi, é bom pra caramba. Nota 8, acho que é uma nota bem razoável. Se vocês quiserem ver a tag aqui. Cadê? Vamos pros completed. Deixa eu colocar um negócio aqui para aparecer a tag Ongaku. Aqui. Em toda a sua simplicidade, é um absoluto transbordar de paixão. Um filme indie sobre artistas indie, com excelente apresentação visual, fenomenal design de som e ótimo trabalho de personagem. Talvez o melhor anime de 2020. E é isso, meus amigos. Recomendo pra caramba Ongaku. Assistam. E com isso nós fechamos esse trecho da live em que nós falamos sobre os animes de temporada, porque é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre eles por enquanto.